Estamos de volta agora com a parte 2 dos livros que eu li agora em 2025 e que eu deixo de recomendação também. Partilho um pouquinho da história para vocês, porque vale muito a pena conhecer essas histórias. Então, estou aqui partilhando o que eu consegui ler. Foi um ano que eu comecei a trabalhar, estou estudando, estou fazendo faculdade e consegui tirar esse tempo para ler 14 livros. E quero partilhar um pouquinho desses 14 com vocês. Então, vamos aqui para a parte 2 do meu vídeo. Se você não viu a parte 1, é só voltar ao vídeo anterior, vai estar aqui para vocês. Próximo livro da minha lista, Relatos de um Náufrago. Voltei para o Gabriel Garcia Marques, agora com um livro de uma história real. Ele, como jornalista, escreveu no jornal o relato. Aconteceu um naufrágio de um navio que estava indo ali atravessando o Caribe para chegar na Colômbia. E no meio desse naufrágio, assim, todo mundo viu um único sobrevivente que voltou como herói. E Gabriel Garcia Marques começa a contar a história desse herói. Conversou com ele e escreveu como se fosse ele contando os seus dias no naufrágio até ser resgatado de volta lá no Caribe. Então é um livro, assim, muito legal, porque é real. E você fica preso com aquele náufrago sem saber o que está acontecendo. De repente o barco naufragou, ele ficou sozinho no meio do mar, não sabe quantas horas, não sabe quantos dias se passaram, está lá à deriva no mar. E a gente vai vivendo todo esse drama junto com ele, nessa história real, nesse relato jornalístico que o Gabriel Garcia Marques fez. Vou tentar ser mais curto nos próximos. Depois de Gabriel Garcia Marques, eu fui para outro clássico, 1984, de George Orwell. A história do Big Brother, o grande irmão que está observando tudo. É um livro bem pesado. Esse livro eu demorei, acho que quase 2 meses para ler, porque é uma leitura densa, é uma leitura pesada, que é bem difícil de ser lida, bem difícil de ser digerido, mas é clássico e valeu muito a pena conhecer. Depois desse, veio o melhor livro que eu li nesse ano. E o melhor livro que eu li nesse ano é Frankenstein. Está na lista, inclusive, dos melhores livros da minha vida. Frankenstein e saiu o filme, inclusive, esse ano, tentando resgatar um pouquinho do que é a história desse livro, mas ele é, assim, uma filosofia, um diálogo muito grande daquele homem que queria ser Deus, que queria gerar a vida, e aquela criatura que nunca foi amada e que nunca conheceu outro ser humano, nunca teve a oportunidade de conviver com ninguém. É um livro muito bom, assim, que me tocou muito, que me marcou muito. Também escrito por uma escritora, Mary Shelley. É o primeiro livro escrito sobre monstros na história da literatura. E que livro foi feito? Ela escreveu, inclusive, no desafio. Esse livro da Dark Side conta ela com o marido, que era escritor, com os amigos, se desafiando a escrever uma história de terror, e ela escreve Frankenstein. Vale muito a pena. Se tiver a oportunidade, conheça essa história. Assista o filme da Netflix, mas o filme não é nada fiel ao livro, à história do livro. Ele guarda a essência, aquela questão do monstro que foi desprezado e se tornou um monstro. Mas é muito mais profundo o livro e vale muito a pena conhecer. Aí eu continuei nos clássicos, fui para Carmila. Se o Frankenstein é o primeiro livro de história de monstros, Carmila é o primeiro livro sobre vampiros, uma vampira. Ah, mas e o Drácula? O Drácula foi escrito uns 20 anos depois de Carmila. Esse aqui que começou as histórias de vampiros que temos hoje. E é um clássico também, muito curtinho, letras grandonas, uma história muito rápida para ser lida, mas que vale muito a pena conhecer também esse clássico. E falando em clássico, não podia faltar também um clássico nacional, o maior livro brasileiro de todos os tempos, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o maior de todos os escritores que temos no Brasil. E não é à toa. Quando a gente lê Memórias Póstumas, é uma leitura assim que ele escreve muito refinado, muito difícil, mas assim, com palavras difíceis, mas que é uma história muito boa, muito legal, onde o autor morto narra a sua história, que é o Brás Cubas, envolvido com política, envolvido com relacionamentos, ele querendo ser alguém poderoso, querendo ser alguém grande, mexendo com grandes dinheiros, com grandes fortunas, buscando a vida política, e vale muito a pena conhecer Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aí eu venho para o livro digital, e no livro digital, para encerrar o ano, eu li Se Deus Me Chamar Não Vou, que também é um livro muito bom. É a história de uma menina que tinha 11 anos, estava na escola, era gordinha, era autona, era desprezada por todo mundo, e ela falando sobre essa dor do desprezo, de não ser amado na família, de não ter ninguém na escola, de querer namorar, mas ser visto como a esquisitona da escola. É um livro que é muito legal de se conhecer, apesar que eu não gostei muito da forma como ele foi escrito, porque ela tem 11 anos, mas o livro escreve como se ela tivesse 6, 7 anos, assim, bem infantilizado. E eu encerrei o ano com a fábula de Jin Dodi Fuji, a história de um avô
bêbado que queria viver eternamente, que tem que criar o seu neto. E o avô que era gente boa, que era bonachão, e o neto que era fissurado em construir cercas. E eles descobrem no meio dessa cerca um pato e eles começam a criar o pato como animal de estimação. Muito legal também de ser lido. O livro eu acho que tem 40 páginas, aqui eu li a versão digital, mas foi muito legal para poder encerrar o ano. E foi assim. Terminei meu ano lendo 14 livros e recomendo eles para vocês. Os 3 melhores que eu li, como eu já disse aqui para vocês: Frankenstein, um dos melhores da minha vida, A Cabeça do Santo, que foi muito bom, e As Crônicas de uma Morte Anunciada, de Gabriel Garcia Marques. Se você quer conhecer esses livros, eles vão estar aqui no link da bio, vai estar aqui disponível também no link da Amazon, se alguém tiver interesse em algum desses livros. Mas digo, como eu já disse outras vezes, vale a pena a gente ler. No mundo que está emburrecendo cada vez mais, o mundo que não tem mais tempo para nada por causa das redes sociais, você pegar a arte e você ler um pouquinho de arte, com certeza vai melhorar muito a nossa vida. Esse ano eu consegui 14, vamos ver agora em 2026 se eu consigo um pouco mais, talvez que esses, mas fica a dica aqui para vocês: leiam, vale a pena ler, vale a pena conhecer histórias, vale a pena entrar nesse mundo de fantasia. Nós precisamos disso, faz parte do ser humano sem arte, o que seria de nós? Então fica aqui as dicas e fica aqui um pouco esse vídeo longo, talvez o maior que eu já fiz desde que eu comecei a fazer vídeos aqui na internet, mas para poder partilhar um pouquinho desses livros.